Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos às atividades de 2020 desse canal. Que bom que você está aqui. Na verdade, eu tinha prometido um vídeo por mês e eu não estou cumprindo a minha promessa. Eu prometo que serei mais pontual com relação a isso. Mas, assim, se serve de consolo, eu fiz muitos vídeos não listados aí para as minhas aulas com os meus diversos públicos, meus diversos alunos. De qualquer forma, eu tinha prometido em 2020 fazer uma resenha sobre o volume 2 do livro A Menina que Não Sabia Ler, e eu resolvi então cumprir nesse momento essa promessa. Em busca de muitas respostas e com poucas certezas e muitas perguntas, eu me lancei na leitura desse livro, A Menina que Não Sabia Ler, e me deparei de novo com uma capa super bonitinha como essa que você está vendo aí, e percebi que novamente havia uma jogada de marketing aí da editora Leia para fazer com que esse livro tivesse uma atmosfera bonitinha, quando na verdade nós já sabemos que se trata de um livro de suspense. O livro 2 já começa assim, com vários mistérios para a gente resolver. O que eu esperava era que no livro 2 fosse dar continuidade à história dos irmãozinhos Florence e Giles, né? Mas isso não acontece. Começa com um tal de um Dr. Shepard no meio, entrando, atravessando uma balsa e entrando num centro psiquiátrico, uma clínica psiquiátrica para mulheres, e essa clínica inclusive é dirigida pelo Dr. Morgan, que tem a sua fiel enfermeira, O'Reilly, e ela é o braço direito, ela é os olhos e os ouvidos do Dr. Morgan ali naquela instituição. Inclusive, em muitos episódios, parece que ela entende tanto quanto o Dr. Morgan de como cuidar daquelas mulheres que estão ali reclusas, né? Existe toda uma equipe e chega esse doutor muito jovem, ele era esperado mesmo pelo Dr. Morgan, chega esse Dr. Shepard, e ele já começa falando que a roupa é apertada, que está suando muito e que o acidente... Então tudo leva a crer que houve um acidente mesmo, né? Um acidente de trem que descarrilou ali em alguma estação ali próxima, né? E o Dr. Shepard sofreu esse acidente, aí chegou até um pouco ferido talvez, e entrou ali naquela clínica psiquiátrica para trabalhar juntamente com o Dr. Morgan. Ele vai se deparar com muitas coisas que ele jamais tinha visto. E ele era um estudante, em tese, ele era um estudante de psiquiatria que vai fazer um estágio ali, mas ele nunca tinha visto determinados comportamentos, determinados tratamentos, né? Ele fica muito impactado com o modo como as mulheres são tratadas ali. Elas são tratadas com banho frio, com alguns tipos de tortura para controlar, meio que controlar a histeria delas, não é? E tudo isso assim o deixa assim muito estupefato, né? Dentro da maleta, e nem ele sabia que ele tinha aquele livro dentro da maleta, não é? Alguém observa que ele traz um volume de um livro chamado Tratamento Moral, né? Que depois eu fui dar uma olhadinha, uma pesquisadinha, fala sobre um tratamento diferenciado para a loucura, que fizesse com que os loucos tivessem algum tipo de ocupação, que alguém tratasse os loucos com mais amabilidade, com respeito, né? E o Dr. Morgan é totalmente contra esse tipo de tratamento. Porém, ele vai conceder que o Dr. Shepard faça uma experiência com o seu método. Ao que parece, o Dr. Shepard nem está muito assim familiarizado com esse método. Porém, mediante a essa chance que ele recebe do seu superior, ele vai ler o livro, vai tentar fazer ali as suas adaptações e tentar fazer então a aplicação sobre uma paciente específica, que o próprio Dr. Morgan escolhe para ele. Essa paciente que ele escolhe é de uma moça chamada Jane Pomba. Dizem que ela não sabe ler, dizem que ela tem pensamentos muito confusos e que ela fala algumas coisas assim um pouco sem sentido, né? Então ela inverte a ordem das palavras, ela usa verbos quando não tem verbos. Então, por exemplo, ela usa alguma coisa como eu deslembro, quando ela vai dizer que esqueceu alguma coisa. Então, no lugar de dizer eu esqueci, ela diz eu deslembro, né?
Então ela usa algumas palavras assim que deixam todo mundo assim muito constrangido e achando que ela realmente é uma louca e inveterada. E o Dr. Morgan está muito entusiasmado para que a moça Jane Pomba fracasse, para que assim também fracasse o método do Dr. Shepard. Só que no meio tempo, você vai percebendo que o Dr. Shepard, na verdade, não é o Dr. Shepard. Ele toma algumas atitudes que não parecem de um médico e muito menos uma pessoa de família, uma pessoa decente. A primeira coisa que a gente, no meio do caminho, nós vamos recolhendo é que ele recebe uma carta da sua suposta noiva. E ele nem sabia que tinha uma noiva. É assim que a gente percebe que ele, na verdade, é um impostor. E nessa percepção, ele vai construir toda uma história para dizer para a noiva, para tentar terminar com ela, né? Até que ela o visita e uma coisa muito trágica acontece com ela. Ele fica então muito envolvido com a tal da Jane Pomba. Ela vai passando, ela vai transmitindo algumas pistas que nos leva então depois a crer que a Jane Pomba nada mais era do que a Florence, que está internada nesse centro psiquiátrico. A história realmente é eletrizante, assim como a primeira. Ela nos prende do início ao fim, a maneira como o autor escreve, ligando os fatos e deixando a gente curioso para o próximo capítulo. Essa construção, né, dessa personagem, inclusive, que é uma personagem tão meiga. Ela vai dizer para o Dr. Shepard que ela não sabe ler, né, e isso faz com que ele se sensibilize. E nesse tratamento moral que ele insiste em aplicar nessa moça, uma das partes do tratamento é justamente tentar ensiná-la a ler e provar e comprovar para o Dr. Morgan que mesmo os loucos conseguem aprender a ler e podem ter de repente uma vida normal, podem ter um tratamento mais humanizado, com mais respeito, né? Enquanto isso, um clima muito tenso invade toda a narrativa, porque existe uma outra louca que de vez em quando se solta e comete algumas coisas malucas. Entre elas, por exemplo, tentar incendiar ali uma parte do escritório do Dr. Morgan. Há também uma relação muito esquisita entre o Dr. Morgan e a senhorita ou a senhora O'Ryan, que é a enfermeira chefe ali. Apesar de tudo, o Dr. Shepard, ele tem feito um bom trabalho, tem conduzido bem, eles se entendem bem, apesar de algumas divergências com relação ao tratamento moral, eles até que se entendem bem. E o Dr. Shepard consegue conquistar a confiança do Dr. Morgan. Atrelado ao fato desse incidente trágico que acontece com a noiva do Dr. Shepard, uma tarde de inverno muito rigorosa, e lá o local é um local muito fechado, parece uma prisão mesmo. As pessoas precisam tomar uma balsa para poder visitar os parentes internados ali. E ao mesmo tempo, essa balsa só vem 2 vezes. Ela vem de manhã e volta à noite, no fim da tarde. A gente acaba entrando nessa história, caminhando por aquele hospício gigantesco, ouvindo os barulhos dos gritos das loucas, participando também dos passeios vespertinos, né, que elas fazem. As mais violentas andam inclusive amarradas, né, ou então em dupla, ou então agarradas com as funcionárias para que não corram, para que não se machuquem e nem machuquem as outras pessoas. Então é um clima muito assim hostil esse hospício, né, esse local. A construção da personagem Florence vai ganhando uma perspectiva muito maior a partir do momento em que ela consegue seduzir o jovem médico para achar que ela está totalmente correta, para achar que ela está recuperada, apta para voltar para o mundo lá fora. Aliado ao desejo de fuga do Dr. Shepard, está o desejo também, talvez, de ter um relacionamento romântico com não é a Florence, é a Jane Pomba, que depois vai ser revelada como sendo a Florence. Agora, coisas que esse livro não diz. Por que a Florence foi parar ali? Isso a gente não consegue entender. Outra pergunta que ficou na minha mente: o que aconteceu com o Giles? Por que eles se separaram daquela maneira? Bem,
Essa trama vai se desmontando com a morte de mais pessoas ali no hospício e a fuga tanto do Dr. Shepard quanto da Jane Pomba para juntos construírem uma vida, ou juntos ou separados, mas construírem uma vida além das portas do hospício. O que o Dr. Shepard não conta é com a astúcia da nossa querida protagonista, que ataca mais uma vez, e sem dó e nem piedade. Vale a pena ler esse livro, eu recomendo, e espero que você tenha uma boa leitura mesmo, e se arrepie como eu me arrepiei em algumas situações. Espero que você tenha gostado dessa resenha, deixe o seu joinha por aí, vá se inscrevendo, e não se esqueça, em breve teremos novos vídeos nesse canal para compensar a ausência de janeiro. Aquele abraço, tchau!